Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus possa nos ajudar mais uma vez diante de sua presença, aonde viemos agradecer e pedirmos a Ele que Ele possa derramar aquele Espírito Santo sobre nossas vidas, para podermos estar cedendo os nossos direitos e vivendo uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Esse é um momento muito especial quando podemos fazer isso para engrandecer o nome do Senhor Deus. Eu vou ler uma escritura que está em Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. Eu não sei se você já leu essa escritura ou se você já ouviu, mas quero ler essa escritura para tirar um pensamento sobre este assunto. Você achou? Então vamos ler. E foram para uma casa, e fruiu outras vezes a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, muitas vezes um cristão não é compreendido, Pai. E aqui o próprio Jesus Cristo não era compreendido da sua família. Mas, Pai, Tu é misericordioso e abrisse o entendimento daquela família para eles reconhecer quem estava ali. E essa noite, Pai, Tu podes fazer a mesma coisa, ó Deus, e mostrar para nós quem é esse Cristo. Quem é esse Cristo que se manifestou através de Jesus Cristo. Por isso eu te rogo, ó Deus, ajuda-nos, Pai, mais uma vez, através do poder da Tua palavra. É o que Paulo falava, o Evangelho tem o poder. E nisso cremos e pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Esse é um assunto que nos coloca a pensar, né, que a própria família de Jesus Cristo não cria quem Ele era. Tão próximo, tanta manifestação, tantas coisas que Jesus fez, mas eles ainda tinham dificuldade de saber quem era Jesus. E se você ver nesse tempo também, a mesma coisa acontece nesse tempo. E eu quero primeiro amadurecer o entendimento de vocês sobre um assunto, para você depois compreender o que Deus faz. Muitas vezes em nossas vidas, quando começamos a fé, agimos e fizemos força de uma maneira para nos logo santificar, acharmos que estamos prontos para aquilo, e muitas coisas levamos dessa maneira, até a palavra chegar a um nível que você possa entender isso. Quando falamos de Cristo, a gente tem que ter um cuidado sobre isso, porque Cristo pode ser uma pessoa que foi ungida, Cristo pode ser aquela manifestação do ungidor que é Deus. Então, muitas vezes, dependendo do contexto, você tem que saber
como colocar essa expressão Cristo. E claro que a mensagem mostra muito isso. E uma das coisas que o mensageiro trouxe para nós, para a gente ter uma ideia, é porque Deus, Ele é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ajuda e nos esforça. A palavra diz que todos nós estávamos destituídos, todos nós estávamos perdidos, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele trouxe através de uma mão poderosa, de um chamado ou de um alarido. E isso é importante você saber e dar valor. Na época que Deus chamou Abraão, não existia lei, existia graça. Mas com o tempo foi levado, na época de Moisés, Deus estava trabalhando com graça. Mas o próprio povo queria lei. É interessante isso, né? O próprio povo quis a lei. Moisés não queria aplicar lei de maneira nenhuma. Moisés estava ali para aplicar graça. Mas o povo queria a lei. Daí você vai dizer assim para mim: irmão, como isso? Mas a lei veio. Talvez eu esteja falando das minhas palavras. Você confia no mensageiro? Então vamos ler o que o mensageiro diz sobre essas condições. Eu quero que você compreenda primeiro por que a lei não é eficiente e nunca vai ser eficiente em sua vida, mas a graça vai ser eficiente em sua vida. Ninguém reforma ninguém. Se você acha que pode reformar alguém, você nunca entendeu e nunca nasceu de novo. Porque para você entender o que é graça, você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai ficar nas letras. E a própria palavra diz que a letra mata, o espírito vivifica. Então existe um nascimento. É isso que eu quero que você compreenda bem claro. Já passamos por vários estágios nessa igreja, e eu acho que é importante você saber os padrões corretos do cristianismo. Quando você aplica muita lei, você logo vai ficar prisioneiro da lei, e a lei também aponta para ti, e logo você é condenado com a lei. Interessante isso, né? Escute o que o irmão Brana vai dizer na mensagem. Jesus cumprindo todos os seus compromissos. Olha a mensagem. Jesus Cristo cumpre todos os seus compromissos. E ele fala assim, exatamente como Israel. Ele aplica a Israel, o irmão Brana está aplicando Israel para a gente entender o assunto. Mal sabia Israel quando estava gritando pela vitória na margem do rio. Eles estavam apenas a 4 dias de viagem, a cerca de 40 milhas diante da terra prometida. Eles não sabiam que eles gastariam 40 anos. Eles estavam 40 milhas, levariam 40 dias, mas eles não sabiam que iam levar 40 anos. Agora você deve fazer uma pergunta para você e guardar isso no seu coração. Por que 40 anos? E não 40 dias ou 4 dias, né? Por que 40 anos e não 4 dias? Se estava tão perto. E ele vai dizendo, mas o que foi aquilo? Escute bem o que ele está falando, guarde isso em seu coração, preste atenção. Porque se você presta atenção na palavra de Deus e guarda em seu coração, um dia você vai ter referência do que a palavra diz a você. Ele está dizendo assim, ó, a graça lhe havia provido um profeta. A graça, você percebeu? A graça, não a lei. A graça tinha provido um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro, um sacrifício, uma libertação. O que foi que proveu? A graça. Não está a lei aqui, a graça. A graça o que é? Um dom que você e eu não merecemos, mas Deus dá a nós.
Lembre disso. Agora o que o irmão Bruno está dizendo, ele fala assim, a despeito disso, queriam a lei. O povo queria a lei. Agora, para que você quer lei se você tem a graça e você nasceu de novo e você se torna uma nova criatura? Para que você quer lei? Você sabe? Vamos escutar ele falar. Eles queriam algo que eles tivessem alguma coisa a ver com aquilo. As pessoas querem sempre alguma coisa que eles têm a ver com aquilo. O que eles querem a ver com aquilo? Julgar os outros. Eu pego a lei e julgo os outros. Não compreendeu a Bíblia. Porque a própria Bíblia diz que a nossa justiça é pano sujo. Como você vai julgar outro? Se você nem está certo. Só você pode estar certo quando você nasce de novo e está dentro da graça. E a graça não te coloca a julgar outro. Já pensou isso, irmão? Escute bem. Olha aqui. Se você quiser, esse material está aqui. Você leve para casa, medite dia e noite, que é o mais importante que você faça. Escute bem. Ele queria colocar as suas mãos naquilo. Na lei. Aquele foi o erro mais irrefletido que eles cometeram. O irmão Brana diz assim, está em Êxodo 19. Quando Israel rejeitou a graça e aceitou a lei. Vocês querem lei? Você quer lei? É bom levantar a mão. Porque se você quer lei, olha, graça, né? Graça. Tenha graça no seu coração que as coisas todas outras mudam na sua vida. Preste bem atenção. Estamos no verso 15, ele vai dizer assim, então o que eles fizeram? Ele simplesmente os deixou ficar ali no deserto por 40 anos. O que Deus fez? Deixou eles 40 anos. Você lembra uma vez quando eu falei, por que a geração após nossa, que parecia ser mais forte, mais lutadora, mais não sei o que, não entrou? Você sabe por quê? Porque eles queriam lei. É interessante isso. Escute o irmão Bruno falar a mesma coisa que acontece lá. Eles querem lei. 40 anos. Eles plantaram vinhas. Eles comeram frutos. Eles casaram. Criaram filhos. Até aquela velha geração morrer. Outra geração chega. Olha aqui, ele está dizendo. Criaram vinha, tudo. E aquela geração que saiu do Egito morreu. Interessante isso. O irmão Brana faz um simbolismo sobre essa condição. Muita gente veio. Andaram 40 anos. Não receberam o Espírito Santo por serem desobedientes à palavra. Olhe bem isso, irmão. Por quê? Deus quer dar graça. Deus quer dar uma terra com maná. Deus quer abençoar o povo. E o povo quer julgamento. E olha aqui. 40 anos mais tarde, e não apenas aquelas 40 horas, mas tiveram esperado por 40 anos antes que lograsse êxito. Por que eles esperaram 40 anos? Porque simbolizam uma geração. Então um novo líder chegou, Josué, e eles se deslocaram para a terra com um novo grupo. Agora pense bem aqui. É Josué na liderança ou é o Espírito Santo na liderança? Porque a palavra Josué se fala o Salvador. Então você deve entender que Deus sempre usa uma liderança. E nós canalizamos esse caminho pensando muitas vezes em regras, doutrinas e ação. Vamos colocar. Eu quero que você amadureça hoje, essa noite, muito bem
para você entender. Regras, doutrinas, ações, tudo aqui. Muda uma pessoa? Paz, muda uma pessoa? Paz, muda uma pessoa? Não muda. Quem é que muda a sua vida? Irmão, se nós não tivermos uma experiência com Deus, não muda nada. E eu posso dizer isso de todo o meu coração, porque eu nunca fui um cristão na minha vida. Meus pais eram católicos, mas um dia Deus tratou comigo. É nessa ação, é nessa posição que muda as coisas. É uma experiência, é um novo nascimento. Não adianta vocês encher de graça e não saber ensinar aos seus filhos como nascer de novo. Confiam no braço, mas não sabe ensinar a graça. Vamos ler mais um pedacinho para você entender sobre isso. Está aqui, ó. A palavra falada, a semente original. Agora, recorde isso, é verdade. Isto que Jesus disse: James e Jambres resiste a quem? A Moisés. Recorde, a Bíblia diz: como eles resistiram a Moisés nos últimos dias, reapareceriam aqueles espíritos. Da mesma forma que foi lá, irmão, o espírito não morre. Já vou dizer para você. Eu tenho consciência disso. O espírito não morre. Só precisa de um agente para começar a produzir. Você dá liberdade, o espírito entra ali e começa a agir daquela maneira. Por isso que o irmão Bruno está falando. Para esse tempo aqui. Ele vai dizer assim: aquele espírito, outra vez, o quê? Pouco antes da libertação do povo. Glórias a Deus. Aleluia. Esse espírito tem que estar aqui para ter uma libertação. Porque nós vivemos sendo testados nas nossas ações. Nas nossas ações. Como vamos conduzir isso? Você sabe? Será que Moisés não foi testado sobre James e Jambres? Como devia ser conduzido? Será que ele não se preparou e trabalhou em cima da palavra de Deus para se manter? Será que Deus não guardou ele como devia ser conduzido? Olha, irmão. Ele vai dizer assim: o tempo da libertação está aqui. Jesus disse em Mateus 24, ali que eles enganariam o próprio eleito se fosse possível. Apenas os eleitos captam isso. Glórias a Deus. Apenas os eleitos captam isso. Ele vai dizer assim: apenas um aqui e ali. Um aqui, um ali. Ele está olhando isso. O próprio eleito, se possível. Como James e Jambres resistiam a Moisés, da mesma forma farão esses homens de mente perversa a respeito da palavra, concernente à verdade. A palavra é a verdade, isso é correto. Agora, isso não é leite desnatado, amigo. Irmão, quando você não sabe como a palavra é conduzida, é melhor ficar tranquilo, descansar e esperar Deus revelar. Agora, quando você recebe a revelação da palavra, como ela deve ser conduzida, Deus que abençoe. Todas as coisas ocultas não pertencem a nós. As coisas que são abertas por revelação ou por um profeta, isso pertence a nós, aos nossos filhos, a todos quantos Deus chamar. Você entende isso? E ele vai dizer outra coisa aqui. Veja eles. A Bíblia diz, Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito. Se fosse possível, mas isso não é possível. Aquela semente vai cair ali, porque ela está predestinada para cair ali. As sementes já saíram. As denominações foram semeadas. A palavra foi semeada. Vê, James e Jambres, eles, aquelas pessoas, a Bíblia diz que estes demônios se levantará nos últimos dias e enganaria o povo através desses milagres e sinais que poderia realizar. Como você saberá a diferença?
Irmãos, quando fala assim, ó, demônios, sabe o que é demônios? Você deve entender, talvez literalmente você acha assim que é um flutuando. Não, demônios são atormentadores, ficam atormentando as pessoas. Mas demônios entram nas pessoas. Você crê nisso? Ou posso dar uma referência para você? Pedro está ali, reclamando que Jesus não podia ir para o Calvário. Jesus levanta, aponta o dedo e diz assim, ó, para trás de mim, diabo. Será que Jesus foi tão duro assim? Se hoje a gente fizer isso com um irmão, o que ele acha? Você está entendendo? O que você vai achar quando eu apontar o dedo e dizer? Ação, irmão. Há uma ação errada. Jesus vai lá e repreende a ação. Paulo repreendeu uma ação de Pedro porque estava errada. Ou você tem luz, ou você está com treva. Você entende isso? A gente falou esse assunto faz uns domingos atrás. Porque se você tem luz, todo o teu corpo é luz. Mas se você tem treva, todo o teu corpo é trevas. Escute bem. Fechamos essa parte, porque essa parte aqui eu queria colocar para a gente entender o que você quer. Muitas vezes você quer lei. Pense bem, olhe bem aqui. Deus traz graça. Abraão vive na época da graça. Daí vem Moisés. Ele também é graça. Deus mostra toda a manifestação, todo o poder de Deus e queria logo ter graça para logo levar o povo para a terra prometida. Não deu, o povo queria lei. Daí o que aconteceu? Vem Jesus Cristo novamente. Jesus Cristo é graça pura. Você pode olhar pela ação da vida de Jesus Cristo, que é pura graça. Não há nada ali que não for graça na vida. Ele vê aquelas pessoas que podiam ser apedrejadas, mas ele imprime graça. Toda a vida é graça sobre todos. E os fariseus querem o quê? Lei. Novamente. Eles fazem pegadinha, puxam uma mulher lá, que eles pegaram, voltaram na frente do mestre. Você está entendendo? Não porque aconteceu ali, mas eles fizeram essa questão de pegar para ver como ele ia conduzir a palavra de Deus. Quando o teu coração tem amor, meu irmão, você conduz a palavra de Deus perfeita. Porque Deus quer que vê se você tem graça no coração. Quando você não tem graça, você usa a lei e pensa que aquilo é perfeito. Isso é uma loucura, isso é um engano. Isso é uma ilusão. Satanás, ele aplica a palavra muito perfeita para dizer assim, não, aquele irmão está errado. Muito perfeita. Mas o nosso mensageiro, eu vou levar as escrituras, vai mostrar o que é isso para nós. Ele vai dizer assim, escute bem esses padrões para você entender. A unção é uma pessoa. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido. O ungido, então Moisés era Cristo em seus dias. Você entende? Moisés era Cristo em seu dia. Ele era um ungido. Então ele não é Jesus Cristo. Ele é Cristo, um ungido. Você entende essa palavra? O irmão Brana vai firmar esse pensamento aqui para você entender. Agora é aqui que Jesus só terá dificuldade com as palavras do irmão Branas aqui. Porque quando ele diz Moisés era o Cristo em seu dia, ele não está dizendo que Moisés era Jesus. Ele diz Moisés era Cristo. Então qualifica o que diz, acrescentando que ele era um ungido. Você agora entendeu? Quando ele aponta para dizer assim, Moisés era Cristo, não é a pessoa de Cristo, é a pessoa de Deus ungindo Moisés. Amém, né? Bom isso, né? Olhe bem. Daí ele vai entrar no assunto falando assim, as pessoas pensam que ele era um homem louco, como lemos na escritura.
pensando que ele é um homem louco. Mas Cristo, Deus estava velado no o próprio Deus que ele adorava, velado em seu Filho. Eles sentiram falta dele por causa do véu. Eles não podiam ver Deus porque viu a pessoa de Cristo. E Deus estava velado em Cristo, em Jesus. E eles perderam Cristo quando ele foi velado em Paulo. Olha só, quando Cristo, o Deus vivo, entra e manifesta-se em Paulo, eles, aonde está? Está em Paulo. Isso é bom. Ó, Paulo, eles disseram, foi tão rude com os apóstolos. O Paulo foi rude com os apóstolos, né? Você sabe por quê, né? Que ele está falando isso, né? Ele ficou cara a cara com Pedro e respondeu: Jesus não teria agido dessa forma? Paulo chega ali e diz assim: Pedro, estás errado. Daí, a expressão que ele quer dizer assim: Jesus não ia fazer isso também. Jesus não ia fazer como Paulo fez. Ah, não. Jesus repreendeu também Pedro no lavar dos pés. Jesus só ia mandar só para lavar os pés. Pedro já começou: não vai fazer isso comigo, não vai fazer. Não tens parte comigo, Pedro, se eu não fizer isso. Ah, não, tu lava o corpo todo, não está entendendo nada. É por isso que eu estou dizendo, tem vezes que as pessoas pensam que entendem tudo, parece que Pedro entendia tudo. Não, então sim, eu lavo a cabeça, lavar o corpo, quem está limpo, está limpo. Só necessário é lavar o quê? Os pés. É a escritura, irmão. Não precisa intérprete, não precisa nada de interpretar. É só tu ler a escritura, está tudo fechadinho. Jesus não teria agido dessa forma. Sim, Jesus repreendeu Pedro no lavar dos pés, quando Pedro competiu. E Jesus disse então: você não tem parte comigo. Então ele disse: não, apenas meus pés, mas minha mão, minha cabeça. Você sabe, eu me pergunto, Pedro estava aqui hoje quando o irmão não tiveram comunhão com ele, porque ele cometeu um erro no lavar do pé. Glória a Deus. E quando tive dito, ele escute bem, Jesus está lá, fala para trás de mim, Satanás. Se aqueles irmãos que estavam lá com Pedro vissem isso, será que aqueles irmãos já ficariam perto de Pedro? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Se Jesus vai dar uma dura no Pedro, pelo espírito que estava entrando na mente dele, que era um diabo entrando na vida dele, fazendo isso, ele, para trás de mim, Satanás. Se aqueles irmãos que estão por essa ali vai pensar: o que Pedro é? Você entende o que está acontecendo aqui? Ele diz assim: mas não foi isso que Jesus fez. Jesus sabia que ele faria e disse a ele que faria. Mas Jesus morreu por Pedro. Glórias a Deus. Você percebeu o que é um coração que tem graça? O que é amor? E ele morreu por você e por mim. Erro e tudo, não importa se você está errado, não importa, eu morri por você, Jesus morreu por você, não importa se você está errado, não importa como foi, ele morreu por você. E acredito que estamos no momento da prova de nossa fé. Haverá erros cometidos entre nós, mas o princípio é não olhar para os erros, apenas orar pelo irmão ou irmã e amá-los independentemente. Você está vendo agora a transição que a palavra está levando através do mensageiro? Alguém faz uma coisa errada para você, você condena e não dá um reino para ele? Essa é uma justiça que você criou? Essa é uma lei que você colocou em sua mente? Que é a graça que chegou a ti, que você não tinha direito nem de salvação? Deus te dá uma bênção, derrama uma bênção poderosa que vai levar você para a eternidade, e você fica julgando? Pense nisso, irmão. Isso é profundo. Se você tem que ir em casa pensar, orar, e ver o que você está fazendo com a sua vida.
Essa vida vai te levar para a eternidade. Escute isso, irmão. Isso não é uma brincadeira. Isso é você entender a palavra de Deus, que a palavra de Deus, Deus não leva ninguém ao inferno. Olha, eu fico pensando como... Escute bem. Olhe bem o que o irmão Brana vai dizer aqui. Ó. A mensagem é obra que eu presto testemunho de mim. Se o irmão estiver errado, não empurre para baixo. Não é verdade? Você não concorda com isso? O irmão está errado. Eu agora vou fazer uma pergunta para você. Isso está na mensagem também. Isso está muito na mensagem. Isso aí também usa em outros livros. Mas está na mensagem. Só erra, né? Desculpe, só erra quem faz. Não é verdade? Quem não faz, nunca vai aparecer erro. Porque não faz. Agora, quem bota a mão no arado, segura ali, é o que vai ter erro. E vários erros. Eu tenho mais erros que vocês. Por quê? Estou na frente de alguma coisa que é muito poderosa, que é Deus. Se não fosse a graça dele, aonde eu estaria? Agora, o que estou falando para você é para você entender. Escute bem aqui. Se o irmão estiver errado, não o empurre para baixo. Ele está tão longe quanto ele quer que está agora. Mais abaixo. Ajude-o a se levantar. Dê-lhe a mão. Levante. Ame. Não importa se ele não pode concordar com você. Você está escutando o que o irmão Brana está falando aqui? Não importa se ele não pode concordar com você. Ame-o de qualquer maneira. Isso mesmo. Simplesmente não haja assim. Faça isso. Ore para que Deus lhe dê esse tipo de coração. Então você o fará. O que Jesus diz para a sua igreja? Olha bem o que ele diz assim, ó. Quando vocês amar uns aos outros, você pegou aqui? Está tudo fundido nisso, irmão. Quando eu vejo uma discussãozinha, uma briguinha, uma corridinha por aqui, outra por ali, tu acha que eu vejo amadurecimento da igreja? Eu vejo, como eu tenho visto que eu estivesse num jardim, e um puxa a orelha do outro, papai, puxa a orelha do outro ali, mamãe, fez isso comigo. Sem crescimento. Olha aqui. Ele fala assim. É esse o princípio, irmão. Quero que você guarde essa frase. Essa frase, se você guardar e levar para casa, você vai ser abençoado. Ele diz assim, ó. Irmão, eu te amo de qualquer maneira. É isso que Jesus fez por nós. Eu te amo de qualquer maneira. Não importa o que você vai fazer para mim. Você vai estar na minha oração. Na minha vida. Vou orar por você. De todo o meu coração. É isso. Olha aqui. E seu sermão, sede da vida, ele fala assim, se você não pode dar espaço para o seu irmão, ame-o, independentemente do que com ele tenha feito, ou o que você pensa que ele é. Se você o ama, você irá até ele em um espírito amoroso e gentil, apenas ame-o de qualquer maneira, fique bem com ele, apenas seja bem salgado. Então ele terá sede de ser como você. Você entendeu por que Jesus fala que a igreja é o sal da terra? Se você está bem, com o salzinho certinho, aquela pessoa vai verificar que aquela pessoa realmente ama Cristo. Não olhe para as falhas, olhe pelo que ele ama. Porque se você olhar para as falhas, você vai ver um Davi que não está lá no céu. Se você olhar pelas falhas, você vai ver um monte de homem de Deus que não está lá no céu. Você vai ter razão. Satanás vai mostrar para você de todos os olhos abertos. Não, esse aí não foi para o céu. Aquele não foi para o céu. Aquele... Poxa. Já é tempo de a gente saber que existe uma graça poderosa. Tanto que Jesus conta uma parábola falando isso. Daquele conservo que
Não podia pagar a sua dívida. Não podia, era muito enorme, era uma dívida enorme. Daí ele chega na presença do rei, o rei, ele chora, ele esperneia, ele diz assim: tua dívida está paga. Daí ele sai dali e logo chega na frente e encontra o seu conservo. O seu conservo ali que está com uma dívida de 90 dias só de trabalho. Ele pega pelo pescoço e começa aí, se quer maltratar, e não quer, eu quero esse dinheiro agora, Os servos do rei vão lá e contam para o rei. O que o rei faz? Chama de novo e diz assim: servo mau, vais ficar preso e vais ter que pagar tudo, até o último. Por quê? Será que ela está contando dinheiro? Será que Jesus está contando uma parábola de dinheiro? Ele está contando uma palavra de graça. Você entendeu? Não é dinheiro que está envolvido ali. Ali está envolvido é graça. A tua ação, tu fosse mesmo perdoado, tu era um pecador, agia todo errado e agora recebesse uma graça e nem pode olhar para ninguém que não tem graça ali. Olha aqui. Daquela época, a mensagem é essa. Mensagem de 61. Olha só. Deve amar divinamente uns aos outros. Então você não vê o erro do seu irmão? Se ele cometeu um erro, você olhará por cima disto. Escuta o irmão Brana, meu. Você está escutando o que o irmão Brana está dizendo? Grave isso em sua mente. Se você tem amor, você vai olhar por cima disso. Você irá até ele em um espírito amoroso e gentil. Ele vai dizer assim, ó. Então você não vê o erro do seu irmão. Se ele cometeu um erro, você olha por cima disto e ama de qualquer maneira. Vê? É isso. Ame aqueles que te amam. Então o pecador não faz a mesma coisa? Ele está fazendo uma pergunta, e o irmão Bruno fala assim: se você ama aquele que te ama, será que os pecadores não fazem a mesma coisa? Você vai aí na rua para te ver, ama aquelas pessoas, elas vão te amar também. Mas ame quem não te ama. Isto é o que mostra que o Espírito de Deus está em você. Quando você ama aquelas pessoas que não te amam, daí mostra o Espírito que está em você. Porque Ele te amou quando você era um inimigo. Deus te amou quando você é um inimigo. Deus me amou quando eu era um inimigo de Deus. E Ele te amou. E esse Espírito está em você. Ele fará você amar os seus inimigos. Como, irmão Brana? Quem vai fazer eu amar meus inimigos? É o Espírito Santo. Quando dá a liberdade que entra o Espírito Santo em sua vida, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Tu vai chorar por isso. Como você ama os seus amigos. Você começa a entender que a palavra, irmão, nesse sentido a palavra é muito dura. Se você quer a escritura, pega Mateus capítulo 5 e capítulo 6, você vai ver. Mesmo você orando o Pai Nosso, falando tudo aquilo, logo Jesus diz assim, mas se você não perdoar as dívidas das pessoas, o Pai que está no céu não perdoará as suas dívidas. Está tudo fechado. A Bíblia toda se fecha em uma situação. É o que tu faz com o teu coração. É a tua ação que está aqui dentro. É aí que ela fecha. Por isso que ela vai fechando e vai te colocando dentro da parede. Para dizer assim, como estás? Como estás? Você te conhece? Ou você está deixando entrar alguma coisa que não é de Deus? Em seu coração, em sua mente. Olha aqui. Novamente no sermão Vida Oculta. Eu quero ler esses aqui. Eu estou lendo mais para você compreender o que o nosso mensageiro pensa, né? Eu podia usar outras escrituras, mas eu quero colocar os mensageiros falar, porque muitas vezes, irmão, os irmãos falam assim, não, tem que, tá na mensagem. Tá na mensagem. Mas procura. Procura. Tá na mensagem. Procura. Se tá na mensagem, irmão, deve aprender uma coisa. Deixa eu lembrar um assunto aqui.
Tem coisas na palavra de Deus que só foi falado uma vez nas Escrituras. Uma só. O bom, eu quero que você entenda essa condição para você não se enganar, porque a gente está subindo de nível. O que é subir de nível? É saber julgar as coisas maiores. Não ficar no beabá, em batismo, e isso é o que Paulo fala ali. A gente está indo para frente. Então tu tem que saber como julgar as coisas grandes. Uma coisa, só tem um assunto, uma coisa só na Bíblia. Você precisa de proteção. Quando você pega um assunto e só tem uma coisa, não tem mais em nenhum outro lugar, você não tem outra testemunha que está falando dentro da Bíblia, fechando aquele assunto, você tem que ter cuidado com isso daí. É isso que a palavra de Deus é. Por isso que o mensageiro vem. Quando você acha um assunto na mensagem de Mambrana, você tem que puxar um, puxar o outro, para você ter várias testemunhas dentro da Bíblia e dentro da mensagem para você poder falar. Você acha que um pastor, um ministro vai falar coisa que só por estar trancado com uma coisa, ele vai ficar responsável por aquela palavra? Será que eu vou falar uma coisa aqui que não está dentro da Escritura? Eu vou ficar responsável pela palavra. Será que quantas horas de leitura está ali fazendo? Por que eu estou usando óculos? Quanto tempo meditando? Irmãos, eu quero provar isso para você. Quanto tempo a gente fica meditando? Eu não saio domingo, vocês não vão me ver sair domingo, e não saio sábado. Sabia disso? Estou falando para vocês entenderem. Eu fico o dia todo em casa. Até Deus descer por uma inspiração e colocar isso no meu coração. Tem vezes que eu fico o dia todo meditando sobre vários assuntos e não vem. Ele chega no limite para me mostrar o assunto. Por isso eu rogo as orações de vocês. Por isso eu preciso de vocês. Porque a igreja faz parte desse negócio. Esse negócio não é único de um homem. Quando vocês oram, Deus está ouvindo a oração de vocês. Ajude-o. Ajude ele a trazer uma mensagem que venha aos nossos corações. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou um homem cheio de fraquezas, cheio de falhas, mas tenho colocado a minha vida sobre o altar de Deus. É isso que eu quero que você possa entender. Isso é manifestação de amor quando vocês oram por mim. Olha aqui. Ele fala assim, ó, vida oculta. Ele diz: se o meu próximo tratar bem ou não, você o amará de qualquer maneira. Isso mesmo. Quer ele concorde com você ou não, você o ama de qualquer maneira. Essa é a maneira que você deve fazer. Essa é a vida. Daí ele vai dizer, ó, essa é a vida oculta. Essa é a vida consagrada. Você percebeu aqui? Mensageiro, irmão Brana está falando. Irmãos, quem é o vosso inimigo? Sou eu? É vocês? Não. O vosso inimigo é Satanás. Agora eu vou te explicar como é que ele entra. Com uma palavra. Você lembra que eu sempre falei para você, olha, tome cuidado com a tua mente. Satanás entra e joga uma palavra e você pensa que a tua própria mente é que está fazendo isso. Isso eu vi na mensagem, eu sei que é isso. A própria mente tua está pensando que é você que está criando isso e é Satanás injetando. E o que o irmão Brano diz? Repreenda esse espírito, porque é um espírito mau. Você já sabe que é mau, porque você logo percebe que é mau. Repreenda esse espírito, porque ele está dando uma sabedoria a você. Olha aqui. A mensagem é espíritos sedutores. Ele diz assim: e pequenas coisas velhas, pequenos temperamentos velhos, e tudo mais que tem, mantém para baixo. Diga, Deus, eu não quero mais isso. Não tem coisas velhas? Irmão, a gente é renovado dia após dia no poder da palavra. Preste bem atenção. Você não pega a palavra em casa, renove. Ela te renova, ela dá-te mais âmbito, ela te gera paz, ela te gera amor, ela te gera convicção, porque você está se alimentando da palavra. Agora,
velhos hábitos, velhos costumes, tradições que vieram de outro lugar, tradições que vieram dos pais, tradições que vieram disso, vai afundar você, porque você diz que é uma nova criatura e precisa ser renovado. E a palavra está aqui para renovar. Aqui está a chave, renovar. Se você não está sendo renovado todos os dias, ele diz assim: Deus, eu não quero mais isso, estou doente, cansado disso, estou pronto hoje para descartá-lo. Estou indo agora, Senhor, e quero me livrar de todo o meu egoísmo. Se o meu irmão não me trata bem, eu vou orar por ele, de qualquer maneira. Se meu pai não me trata bem, vou amá-lo de qualquer maneira. Se a minha esposa não me trata bem, ou meu marido, eu vou ser humilde diante de Deus. Senhor, eu olho apenas para o teu reino. Olha só o que ele está dizendo. Ele fecha todo o quadro para dizer alguma coisa para você. Por isso que você tem vários exemplos que o irmão Brana coloca na Bíblia. Para você e eu entender, coloca na mensagem. Ele dá exemplo porque ele não tinha tanto conhecimento para trabalhar nisso, então ele gera uma história para mostrar como Deus trabalha. Eu fico pensando naquela irmã, quando ele conta aquela história daquela irmã, que chega aquele homem, que era o marido dela, ia no bar, e ali tinha outros amigos deles, e eles começaram a falar, dali de repente entrou um assunto de falar da palavra. Daí ele diz assim: eu tenho uma esposa que é uma cristã. Mesmo ela não sabendo que ela está falando esse. E eu provo para vocês. Glórias a Deus. Olha só, ele sabia como ela agia, ele sabia como. Então vamos lá. Ele leva lá, finge que está bêbado. Bota o prato de comida aí, bota aí para os meus amigos. E ela vai lá, tudo aquilo ela vai fazendo, coloca o prato de comida, está tudo pronto. Ele chega assim, ó, não quero isso aqui, eu quero outra coisa, derruba tudo. Ela vai lá, pega, ajunta tudo, organiza tudo. O que o irmão Brana está dizendo para você? Você entendeu o que está acontecendo aqui? A narrativa. Ela sabia que tinha que levar a cruz dela. Ela sabia. E ela estava orando para Deus. Agora Deus estava deixando num limite para quando agora chegou. É como ele dissesse assim: agora chegou. Vão ser tudo convertido em Deus. Por isso pagamos preço, irmão. Muitas vezes levamos vidas esperando para pagar um preço para ajudar um irmão a ser convertido. Quantas vezes à noite você tem que orar pelaquela condição e pedir: Senhor, dê abertura, visão, conhecimento, sabedoria. Por quê? Porque essa pessoa que está lá naquela condição, ela não tem sabedoria, ela sabia que ela era uma cristã. Eles sabiam que era cristã, os amigos dele não sabiam, mas ela provou para eles. Você está vendo? A nossa ação, a nossa vida prova se somos cristãos ou não. É pela ação. A ação está formada ali. Ele vai dizer assim. Ele diz assim: Senhor, eu olho apenas para o teu reino. Eu quero a minha mente em ordem. Oh, glórias a Deus. Que as nossas mentes estejam em ordem. Quero o meu coração cheio de alegria. Eu quero ir por aí quando o problema está realmente zunindo ao meu redor. E eu ainda quero ficar com as minhas mãos para cima, o meu coração puro diante de ti, Senhor. Sabendo disto, que algum dia eu te encontrarei. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe o que está acontecendo com você. Olhe através da fé a recompensa. Você entende isso? Aqui a gente está vivendo um bom pouquinho. Quando você vai começando mais a amadurecer,
essas coisas não te atingem mais. Tu leva na tranquilidade, na sabedoria, porque o próprio Espírito Santo está ali, te ajudando a vencer as batalhas. Porque não caísse mais na questão das circunstâncias, e nem nas questões afetivas. Você usa a palavra de Deus para abençoar totalmente as pessoas. Olhe bem, se você quer uma escritura agora da Bíblia, falamos várias do mensageiro, eu quero reforçar esse pensamento aqui. Mateus 5,7. Jesus diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas por que o misericordioso vai alcançar misericórdia? Você sabe por quê? Isso aqui está na pregação do monte. Isso aqui é uma parte da pregação do monte. Agora, por que o misericordioso alcança misericórdia? Você deve ter que pensar um pouquinho, né? Eu sou pesado da maneira que eu peso. Eu sou medido da maneira que eu meço. Agora, se eu tenho misericórdia, o que acha que Deus vai fazer? Ele sabe como você age. Ele sabe como você pensa. Ele sabe como você conduz. Ele vai pegar assim, ó, agora você deu o veredito da sua vida. Agora, se há misericórdia em ti, por isso que eu falo para você, o que Deus vem trazendo para nós? Sempre foi graça. Esse é o Deus da graça. Você entende? O nosso Deus é o Deus da graça. Vou ver se eu tenho aqui escritura para isso, né? Show. Eu queria ler uma escritura aqui. Talvez depois eu possa procurar para você, né? Tem hora que a gente marca e não sabe onde que marcou. Mas depois eu procuro para vocês. É uma parábola de Jesus Cristo. É interessante essa parábola porque ele fala assim, ó. Um rei vai fazer uma festa. É uma núpcia. É o casamento do seu filho. Talvez vocês lembrem para mim. É o casamento do seu filho. Daí ele está fazendo aquela festa. Daí ele convida as pessoas, convida aquelas pessoas mais próximas dele, convida tudo isso. E aquelas pessoas começam a dizer, não, isso não dá para ir, isso, aquilo aqui. E começa e faz uma ação contra aquela pessoa. O rei se ira e vai lá, manda alguns e tira aquelas pessoas, faz aquilo. E ele de novo pede para ir pelos caminhos, pelos valados, todas aquelas coisas, chamar todos para aquela festa. Agora, na escritura está dizendo assim, ó, é esse ponto que eu quero colocar. Maus e bons. Chame todos. Maus e bons. Você entendeu isso? Você percebeu o que está aqui nessa escritura que Jesus está falando? Ele fala assim, por que eles não falou só os bons? Maus e bons. A escritura está dizendo que é maus e bons, sabe por quê? Para entrar na núpcia de casamento, só existe uma maneira. Você teria que ter uma vestidura do casamento. Porque daí quando ele está lá, o rei está lá e olha assim. Olha ali, uma pessoa assim, a veste de casamento. Ele diz assim, ó, pegue, amarre e jogue para as trevas exterior. Agora você percebeu que nessa parábola Jesus aplica os maus e os bons. Você consegue ver alguma escritura nesse sentido? O que você acha do ladrão da cruz? Ele é bonzinho? Foi mau, mas ele reconheceu. Quem deu o reconhecimento a ele, quem foi? Foi o ladrão? Não. O próprio Espírito Santo tocou no coração desse homem para falar. Você pensa que o ladrão estava ali, o outro ladrão está lá, Jesus está no meio. E eles estavam discutindo, os dois ladrões discutindo, de repente o Espírito Santo tocou aquele ladrão da direita. É isso que eu quero que você entenda, é Deus toca você, irmão. Tocou no profundo do coração, que ele mudou a fala. Ele começou assim, não, esse homem não fez nada para estar aqui. Olha, a mudança de fala, você olha na escritura se eu não estou brincando com isso.
Começa a mudar. Não, esse homem não fez nada. Nós merecemos isso, mas este homem não fez nada. O Espírito Santo começou a transformar o coração daquele ladrão. E aquele ladrão começou a entender. E olha a inspiração. Lembra de mim, Senhor. Oh, irmão. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Porque eu sou esse ladrão também. Lembra de mim. Você entende isso, irmão? Isso é pura misericórdia. Não vem de nós. Por isso que eu estou falando, o que é graça? Estou mostrando para você o que é graça. Na própria cruz foi mostrada a graça. O próprio Espírito Santo tocou aquele ladrão da direita. O próprio Espírito Santo botou as palavras na boca daquele ladrão e deu graça a esse ladrão. Por isso que a parábola de Jesus está ali. Os maus e os bons. Se você soubesse o infinito amor que Deus tem, por isso que grandes homens cantaram vários hinos sobre amor. Olha, irmão, a gente ia parar aqui essa noite, íamos dobrar o nosso joelho e dizer: graça, obrigado, ó Deus, porque não botasse mais rancor em meu coração, quebrasse a minha arrogância, deixasse humilde e sincero aos meus irmãos. E o meu coração não tem nenhuma amargura, nada, porque eu tenho crido em Tua palavra e tenho vivido para o Teu reino, de todo o meu coração. Sou um homem falho, sou, mas faço o possível o melhor para viver de acordo com a Tua vontade. Se a gente levanta uma oração, a gente tem que entender o que está falando e viver o que Deus tem dado ao nosso coração. Por isso, igreja, a primeira coisa que eu vou falar para você: parece ser muito fácil nascer de novo, né? Você se já meditou, parou em um lugar e olhou para você mesmo e disse assim: antes eu nasci de novo. Isso é uma coisa que você deve pensar muito claro. Pare um dia, se for preciso. Vai a um lugar que ninguém te incomoda. Pare um dia. E vai lá e coloca-se diante da palavra e diz assim: irmão Arantes, eu nasci de novo. Então a tua mente, o teu coração, a tua vida vem do alto. É isso que eu quero que você entenda. Porque já pensou o engano que vai ser naquele dia? Não adianta você chegar e dizer: eu nasci de novo, não, eu sou um cristão, eu nasci de novo, mas os atos, as ações não é de cristão. Então, temos que viver, manifestar o que Cristo manifestou. E a sua noiva, ela vai chegar nesse nível de fé e de revelação.